Olá, esse é o nosso 16º encontro do ciclo do Crisma da Paróquia Santa Maria dos Anjos. Espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus, firmes e com boa disposição. Façamos a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos o Senhor nosso Deus dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso encontro de hoje, meus queridos, é um pouquinho diferente dos que nós fizemos anteriormente, né? Ele é basicamente uma proposta, né, que eu venho colocar para vocês, diante de vocês aqui, para que vocês reflitam, né, com bastante calma e procurem, né, pensar em colocar em prática. É uma proposta que não parece lá uma proposta, né, porque na verdade assim, é um conjunto de conhecimentos práticos sobre a vida de oração que nós, como católicos, temos o dever de cumprir, né? Então, essa proposta não é uma proposta que é feita de mim para vocês. Ou seja, não é porque eu estou propondo para vocês que vocês devem aceitar e colocar em prática. Eu, na condição de catequista de vocês, estou apenas oferecendo, né, a informação, o conhecimento, com a intenção de que esse conhecimento facilite, né, a realização de uma transformação interior que só irá ocorrer pela iniciativa de vocês. Então, para ser mais direto, eu estou falando da criação do hábito da oração. Para aqueles que ainda não têm, ou, né, também, no caso, pode ser também para aqueles que já o têm, né, para melhorar, né, o cultivo do hábito daqueles que já começaram a cultivar, né. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre como desenvolver esse hábito sem desistir, sem desanimar, né, sem parar no meio do caminho, né, por conta de algum motivo, ou de uma sobrecarga, ou de qualquer coisa que possa, qualquer obstáculo que possa aparecer no caminho. Muitas pessoas não conseguem adquirir esse hábito da oração porque não tem um objetivo bem definido. Elas não sabem exatamente onde querem chegar e também não sabem como começar, né? Ou ainda tem aquelas pessoas que querem rezar, assim, querem abraçar um mundo de orações, né? Rezar todas as orações assim logo de começo, né? E acaba se sobrecarregando, né? E por conta dessa sobrecarga desanima, para no meio do caminho e não retorna mais. Eu lembro de já ter conversado com vocês em algum dos nossos primeiros encontros sobre o que é oração, né? Quais os tipos, como e quando a gente deve rezar e assim por diante. Esse conhecimento sobre a oração é importante, né? Mas ele não explica tudo, né? É possível que, sabendo bastante sobre os comos e porquês de rezar, nós ainda tenhamos algum obstáculo nos impedindo, né, de desenvolver esse hábito. Na idade de vocês é muito comum que essa dificuldade exista porque vocês não conseguem se concentrar, ou porque acham chato, porque é entediante, ou porque ainda não conseguiram perceber as transformações que a vida de oração é capaz de realizar dentro de nós. Bom, mas eu não quero prolongar muito, né, teoricamente sobre essas coisas. A importância, o que eu quero transmitir para vocês são as noções básicas, né, do porquê, do que pode ser considerado uma vida de oração exemplar, de acordo com o ensinamento da Igreja, e principalmente como fazer para começar e para alcançar esse modo de vida. Para facilitar, eu vou organizar esse conhecimento prático em uma lista, né, de 10 itens, né, que seria importante que vocês procurem entender e compreender antes de começar a praticar a vida de oração.
Então, o primeiro item é sobre quantas e quais orações eu devo rezar por dia, né? Bom, é do preceito da igreja que nós nos voltemos para Deus em oração por pelo menos um total de 30 minutos ao longo do dia. A igreja não tem um preceito sobre quais orações a gente deve rezar. Mesmo porque o ato da oração não está associado a alguma oração específica, como Pai Nosso ou Ave Maria, né? Mas nós temos esse preceito de 30 minutos de oração. O que são 30 minutos de oração por dia? Vamos pensar num exemplo simples aqui. 30 minutos de oração é o tempo médio de um terço, né, que a gente começa a rezar desde a primeira oração, né, passando pelo oferecimento, as 5 dezenas, dos mistérios, né, a ladainha, até a última oração. Então, quem reza um terço por dia já está cumprindo esse preceito mínimo, né? Então, assim, resumindo, a igreja nos pede que durante o dia, por pelo menos 30 minutos, no total, a gente, seja em pequenos intervalos ou de uma vez só, a gente se volte, né? Volte a nossa atenção e o nosso coração para Deus. O segundo item é sobre quanto tempo é suficiente rezar por dia. Bom, a disposição que nós devemos ter com relação a esse preceito de 30 minutos é o seguinte: 30 minutos não é o limite máximo, mas também não é o limite mínimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para todo católico que busca crescer na fé, 30 minutos é um preceito plenamente capaz de ser cumprido. Quem é que vai poder dizer: ah, eu não tenho 30 minutos do meu dia por causa disso ou daquilo? Não, todo mundo. É muito difícil alguém que não tenha 30 minutos para reservar para Deus. Então, existem dois casos que nós precisamos considerar com relação a esse preceito, né? Primeiro, o caso daqueles que já têm o hábito da oração, e o segundo, o daqueles que não têm o hábito da oração. No primeiro caso, 30 minutos pode ser lá no primeiro caso, o caso dos que já têm um hábito, 30 minutos pode ser uma medida fácil demais, né? Muito simplória. E, portanto, para essas pessoas, rezar somente 30 minutos por dia, né, vai se tornar muito rapidamente um obstáculo para o crescimento espiritual dessas pessoas. Por quê? Porque se eu consigo e posso rezar bem por 1 hora, né, rezar só 30 minutos demonstra uma certa mesquinharia, uma falta de amor para com Deus, né? Já no segundo caso, né, daqueles que não têm o hábito de oração, que simplesmente quase nunca se lembra de Deus, né? Começar rezando por 30 minutos, né, pode até ajudar a desenvolver inicialmente o hábito, né? Mas há o risco, né, de ser um começo muito brusco, né, muito carregado, né? Então pode ser que ela comece nos primeiros dias, mas comece a sentir o peso nos dias seguintes e comece a desanimar, né, a esmorecer. Então, essas duas coisas são capazes, né, de anular completamente os efeitos da oração, né? E se a gente começar a rezar de qualquer jeito, né, além de não obter os frutos da oração, a gente pode estar cometendo alguns pecados veniais, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas em resumo,
Esse preceito de 30 minutos por dia é um preceito que todos nós somos capazes de cumprir, mas ele não é um limite máximo para quem pode rezar mais e nem é um limite mínimo, né, para quem ainda não tem um hábito. Terceiro item, sobre rezar muito, muito pouco ou o suficiente. Bom, se não existe um limite máximo e nem existe um limite mínimo, como é que eu posso dizer se eu rezei demais, se eu rezei muito pouco, ou se rezei o suficiente? Né? Nós devemos considerar o seguinte: a oração é uma forma de expressão do primeiro mandamento. O que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sempre devemos entrar em oração com a disposição de amor, né, para com Deus, ou seja, com a intenção de transmitir para Deus o nosso amor por Ele. Mesmo que no começo esse amor seja muito pequeno, muito pouco, ou que pareça forçado, né? Mas a gente tem que ter, pelo menos, essa intenção. Veja, uma característica do amor de caridade é de nos fazer querer sempre doar o máximo de nós mesmos, ou seja, de ter como limite apenas o que tiver além das nossas próprias capacidades. Por esse motivo, né, na medida em que há em nós essa atração de estar em oração na presença de Deus, e não há nenhuma outra obrigação do nosso estado de vida nos chamando a cumprir, dedicar esse tempo disponível para Deus nunca vai ser rezar demais. Rezar demais se torna uma realidade quando nós deixamos de cumprir um dever ou de realizar um outro preceito e nós usamos a oração como desculpa, né, ou pretexto, né, para não cumprir esses deveres. Por outro lado, se temos disponibilidade para rezar bem por um período maior do que o habitual, isso não impede o cumprimento de nenhum dos nossos outros deveres e obrigações, né, nós podemos dizer, né, com alguma certeza que estamos rezando pouco. Né? Então, assim, resumindo, rezar muito significa rezar nos momentos em que temos outros deveres e obrigações a cumprir e nós deixamos de fazer, né? Porque, sei lá, por algum motivo a gente não está com vontade, a gente está usando a oração como desculpa para não fazer aquilo que a gente deve. E rezar pouco significa rezar menos do que seria possível e fácil para nós. Então, rezar o suficiente significa rezar tão bem quanto pudermos e por quanto tempo nos for possível. Quarto item, sobre como rezar bem. Rezar bem e rezar o suficiente parece ser a mesma coisa, mas são duas características distintas do ato da oração. Rezar bem diz respeito à qualidade da nossa oração, e rezar o suficiente diz respeito à quantidade de oração, ao quanto tempo nós passamos em oração. A gente já viu sobre como rezar o suficiente, agora vamos ver como rezar bem. A qualidade da nossa oração ela está diretamente relacionada ao significado da oração em si. Nós sabemos que a oração é o ato de elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao mais alto céu, né, onde Deus faz morada. Então, elevar o nosso pensamento significa dedicar toda a nossa atenção, a nossa inteligência, o nosso entendimento em estabelecer e manter uma comunicação com Deus. Da mesma maneira, elevar o nosso coração significa dedicar todo o nosso amor, todos os nossos sentimentos, né, tudo que a gente sente interiormente, né, todos os nossos bons sentimentos,
E também às vezes até os nossos maus sentimentos como uma oferta e levá-los todos eles a Deus, né? E também toda a nossa vontade em estar na presença dele. Quando a gente reza mal, sempre falta pelo menos uma dessas duas coisas, né? Ou o nosso pensamento não está totalmente voltado para Deus, ou não estamos expressando o nosso amor a Ele, de alguma forma ou de outra. Então, quando o nosso pensamento não está voltado para Deus, né, o que acontece? Nós facilmente ficamos distraídos, ou o nosso diálogo deixa de ser aquela conversa sincera e espontânea e vira um jogo de palavras, um discurso pomposo. Não é isso que Deus quer de nós, né? E quando o nosso coração não está voltado para Deus, as coisas do mundo começam a ficar mais importantes, mais interessantes do que Ele, né? E a comunicação deixa de transmitir aquele amor de nós para Deus, né? Aí vira uma coisa mecânica e fria, né? Então, rezar bem, resumindo, rezar bem, uma boa oração é tudo o que nós dizemos para Deus, tendo o nosso coração e mente voltados para Ele. Quer seja naquela milésima Ave Maria que nós rezamos no dia, quer seja naquilo que brotou do íntimo do nosso coração, como uma prece espontânea, um pedido contrito de perdão, né? Um profundo agradecimento, ou até mesmo um humilde reconhecimento da infinita glória e majestade de Deus. Quinto item, sobre como desenvolver a virtude da oração. Bom, se não há em nós o hábito de rezar diariamente, a gente deve pelo menos começar rezando o mínimo absoluto. Mas como assim o mínimo absoluto? Rezar o mínimo absoluto significa rezar pelo menos uma oração, uma oração breve, né? Imediatamente antes de dormir, né? Ou um conjunto pequeno de orações, né? Como por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, ou um Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Santo Anjo, ou um Pai Nosso, Ave Maria, um ato de contrição, né? Ou um Pai Nosso e 3 Ave Marias, ou no mínimo um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, ou um ato de contrição. O ato de contrição é interessante se você for rezar ele. Antes de você rezar ele, você faz um pequeno exame de consciência de tudo aquilo que você fez no dia, né, que pode não ter agradado a Deus. Aí depois você faz um ato de contrição, né? E se possível faz um voto de fazer melhor no dia seguinte, né? Mas seja qual for essa mínima oração que você for fazer, quando você fizer ela, você tem que ter pelo menos dois objetivos, né? Quando você está rezando. O de cultivar o hábito de rezar, de se lembrar de rezar nos momentos habituais e exercitar o ato de elevar o seu coração e a mente para Deus, mesmo nessas orações curtas, né? Então você tem que fazer esse esforço de manter o máximo da sua atenção e procurar expressar o máximo do seu amor que você conseguir para Deus, mesmo que a sua oração seja bem curta e breve, porque é esse ato de elevar coração e mente que vai, né, transformar a sua oração, né, numa oração efetiva, que Deus realmente queira ouvir e atender. Então, no início, é muito importante estabelecer também, né, um pequeno voto de intenção, né, que seja realizável, que não seja lá muito difícil, né, como por exemplo, rezar habitualmente por um certo número de dias sem interrupção, né? Uma sugestão, por exemplo, para quem não tem absolutamente nenhum hábito, seria começar, né, você fazendo um voto, no primeiro dia que você for rezar, você faz um voto
de oração, que seja mínimo 3 dias, né? Um pequeno tríduo, né? Aí você reza esses 3 dias, né? Procura não parar nenhum desses 3 dias. Reza bonitinho lá antes de dormir os 3 dias. Aí você, no terceiro dia, que você concluiu, né? Você agradece a Deus por ter concluído, pela graça de ter concluído. E você faz um novo voto. Agora, quem sabe, 9 dias, né? Uma pequena novena pessoal de orações, né? Aí você procura cumprir igualmente, sem falhar, sem deixar de rezar nenhum dia. Aí, quem sabe, né? Depois 15 dias, né? Como se fosse um dia para cada um dos mistérios do terço. E depois, né? Quem sabe, por mais 40 dias, né? Uma quaresma, basicamente, né? Então, quando você vai progredindo, né? Você vai fazendo esses votos, vai cumprindo, né? E vai criando, cultivando esse hábito, né? Cada vez dando um passinho um pouquinho mais adiante. Nunca parando em, um, em um hábito só, né? Mas procurando sempre melhorar alguma coisinha, avançar, né? Então, para cada voto cumprido, que você cumpriu, sem falhar, faça uma oração a mais em agradecimento, né? E inicie com um voto um pouquinho mais prolongado, né? Aí, se caso acontecer de você falhar em algum desses votos, né, faça uma prece pedindo a graça da perseverança. Aí você começa a contar de novo do começo. Refaça esse voto e comece ele novamente. Então, resumindo, né, o importante é que a gente comece rezando, né, e por meio de pequenos votos de intenção e de orações breves, a gente vai evoluindo, sempre tendo o cuidado de levar o coração e a mente para Deus aos poucos. E assim a gente vai aumentando a quantia e a frequência das orações. Sexto item, sobre os desafios do hábito e da perseverança. Bom, oração é uma virtude difícil de conquistar. Talvez uma das mais difíceis, né? Nas orações, por exemplo, antes de dormir, né, a perseverança sempre vai ter aquele obstáculo do sono, do cansaço, da falta de vontade, né? O hábito de oração sempre vai ter aquele obstáculo da pressa em terminar, né? Da mente agitada, né? Às vezes a gente teve um dia, né, cheio de coisas que a gente fez e a nossa cabeça ficou agitada, né? Ou a gente está ansioso por alguma coisa que vai acontecer no próximo dia, né? Ou a gente está com o nosso temperamento exaltado, está com raiva de alguma coisa, ou está muito triste, ou está, né? Ou está ansioso, ou está desanimado. Então, esses são obstáculos comuns, né? Que tentam nos impedir de progredir, de manter a nossa perseverança. Nas orações antes de levantar, no despertar, né? A nossa perseverança sempre vai ter o obstáculo da preguiça em levantar da cama, né? Às vezes a cama está super confortável, está gostoso ficar lá dormindo e a gente não está querendo levantar, né? Mas a gente fez aquele voto tem aquele voto de oração da manhã, né? Ou, né, tá naquele tempo frio, né? E tá quentinho embaixo do cobertor, né? Ou então às vezes, né, a gente tem que acordar mais cedo naquele dia, né? E para não atrapalhar os outros compromissos, a gente tem que levantar um pouquinho mais cedo para ter tempo de rezar, né? Então esses são obstáculos, né, para nossa perseverança. E o obstáculo do hábito da oração, né? Por exemplo, é o de ter sempre de acordar com a mente ainda despertando, né? Ou aquela mente que está distraída por causa daquele sonho que a gente teve durante a noite, né? Ou às vezes a gente corre o risco de esquecer por que a gente fez o voto de oração,
né? E por esse esquecimento a gente não dá a importância que a gente tem que dar na oração e deixar ela para outra hora, né? Então, esses são obstáculos, né? Durante a manhã que a gente encontra, mas pode haver outros, né? Que nos impedem de perseverar. Ao longo do dia também tem outros obstáculos, como por exemplo, né? Aquele desejo de ocupar o tempo que a gente tem livre atendendo outras coisas que a gente tem mais vontade de fazer ou que são ou de menos importância, né? E o hábito da oração sempre vai ter aquele obstáculo da crença, né, na falta de tempo, né, e na fuga para outros compromissos. O que quer dizer com isso? Né, às vezes a gente tem aquele tempo para orar e a gente reservou aquele tempo de orar, mas na hora de fazer aquilo, né, a gente está interessado em fazer alguma outra coisa, está interessado em fazer alguma outra coisa, né? Então a gente acaba caindo naquela tentação de não, naquele momento ali, não rezar ou falar para nós mesmos, vou deixar para rezar uma outra hora, né? Então isso é um obstáculo para a nossa perseverança. Resumindo, né? O que é preciso de nós para nós perseverarmos? É preciso que a gente tome as rédeas da nossa própria vontade, né? Que a gente procure dominar a nossa vontade, né? Dominar ela com atitudes firmes e decididas, né? Então, quando surge essa tentação de não rezar ou de rezar em um outro horário, né? O único jeito de vencer essa tentação é não pensar muito nela e simplesmente partir para a ação, fazer aquilo que a gente decidiu fazer. Se a gente ficar negociando, a gente vai enfraquecer, né? E vai falhar. Sétimo item, sobre quando incluir um novo hábito de oração. Bom, a gente já viu, né, que é bom começar criando o hábito de rezar, rezando antes de dormir, né? A razão disso está em que esse é o momento antes de dormir geralmente é o momento em que nós temos silêncio e temos também privacidade. Então, no silêncio e na privacidade nós temos mais facilidade para se concentrar e nos voltarmos para Deus, aumentando a eficácia da oração, né? Por assim dizer. Contudo, há outros muitos momentos ao longo do dia, né, que podem ser dedicados à oração ou que podem ser precedidos por uma oração. A iniciativa de adicionar novas orações, de rezar em outro momento do dia ou de passar mais tempo em oração, deve partir do princípio de que daquilo que nós discutimos no item 3. Né? Se houver em nós essa disponibilidade para passar um tempo a mais em oração, e se estivermos atraídos, né, em praticar esse tempo a mais, isso já é um bom sinal, né, de que nós podemos experimentar, né, avançar, ou seja, incluir um hábito novo. Mas isso não significa que a gente pode simplesmente nos sobrecarregar com novas orações ou novas devoções. É preciso que a gente tenha a calma e a paciência para verificar o efeito que esse tempo a mais vai ter na qualidade da nossa oração. Se, por exemplo, a gente perceber que começamos a diminuir na atenção ou na caridade, que começamos a nos distrair com mais frequência, ou que outras preocupações começam a se impor, né, nesse tempo a mais dedicado a Deus, então a gente tem que rever, né, se estamos aptos a esse novo hábito ou a gente deve dar um passo um pouquinho mais curto, né? A forma mais segura de progredir na vida de oração é por meio de passos pequenos e firmes. Mas o que significa dar passos pequenos e firmes? Né? Tem basicamente duas formas de progredir, né? De avançar na nossa vida de oração. Né? Ou aumentando o tempo que a gente passa em oração, ou aumentando a frequência dos momentos que a gente se põe em oração. É possível que a gente faça progresso, né? Que a nossa oração
tenha mais eficácia na medida em que crescemos na graça e na caridade. Mas não é um progresso que dependa muito do nosso próprio esforço e da nossa vontade. Da parte que depende da nossa vontade e do nosso esforço, está o tempo que a gente dispõe, né? E a nossa atitude e a nossa humildade, né? Então, resumindo, é importante que a gente preocupe-se em adicionar um novo hábito, se esse novo hábito ele não prejudicar o que a gente já tem, o hábito que a gente já adquiriu, né? Mas vamos falar sobre o item 8, sobre os tipos e hábitos da oração, de hábitos da oração. Bom, nós temos à nossa disposição muitas maneiras, né, pelas quais a gente pode permanecer em espírito de oração. E todas essas maneiras partem de um mesmo princípio, que é o de prolongar o tempo que a gente passa na presença de Deus e buscar colocar Deus no centro do maior número possível de situações do nosso dia a dia. Nem sempre a gente pode estar no íntimo e no silêncio do nosso quarto, ou diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Contudo, nós sempre podemos oferecer, invocar, suplicar, adorar e agradecer a Deus por tudo que nós temos, recebemos, pelas coisas que nós iremos fazer e pelo que nós alcançamos em todos os momentos do dia a dia. É plenamente possível para nós termos Deus sempre na superfície dos nossos pensamentos, como se Ele estivesse sempre diante dos nossos olhos, né? E buscar esse nível de atenção e caridade nos colocará muito mais próximo da santidade. Nós podemos considerar cada tipo de hábito de oração uma devoção. Devoção, assim como na oração, como a oração, a perseverança e a justiça, das quais nós falamos antes, são virtudes, né? E a virtude da devoção é aquela pela qual nós temos a pronta vontade, né, em fazer aquilo que diz respeito ao servir a Deus. Por exemplo, por extensão desse sentido, a devoção é também um tipo de ato específico que a gente realiza dentro desse significado principal. Por exemplo, tem as pessoas que são devotas de Nossa Senhora, né, e que têm por hábito de oração a reza do terço ou do rosário. Essa é uma devoção, em virtude e em prática. Então, resumindo, os tipos de hábitos de oração que nós temos são vários, né? Mas podem ser, por exemplo, nas orações da manhã, né? Quando a gente acorda, antes de fazer qualquer coisa, né? Se põe em oração, pelas visitas ao Santíssimo Sacramento, indo à Santa Missa, por meio de leituras espirituais e de meditação. Leituras espirituais aqui quer dizer você ler algum livro que fale, que te ensine a se aproximar mais de Deus, por meio da oração, por meio da meditação, por meio de modos de rezar, pela recitação do Ângelo 3 vezes ao dia, pela leitura da Bíblia, né, preferencialmente em família, pela recitação do Rosário, né, ou do Terço também, preferencialmente em família, por meio de orações ejaculatórias. Né, orações ejaculatórias são aquelas pequenas orações, né, de geralmente uma frase ou duas frases, né? Como, por exemplo, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante a vós. Né? Tem muitas outras orações, assim. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. Né? É, pensando em Deus ao longo do dia, né? Pensando no amor, na misericórdia infinita de Deus, na bondade infinita de Deus, né? Agradecendo antes e depois das refeições, oferecendo os trabalhos ou os estudos que nós realizamos durante o dia, ou todas as nossas ações de modo geral. Pedindo a bênção de Deus ao cruzar longas distâncias, né? Quando a gente vai dirigir, os nossos pais vão dirigir, ou a gente vai viajar para algum lugar, né? É sempre bom a gente pedir que Deus abençoe nessa nossa viagem, nos proteja, nos permita, né? Chegar até o fim dela, até o destino. E por fim também nas orações da noite, né? Em agradecimento por tudo que a gente fez, que Deus nos permitiu fazer, né, ao longo do dia, né? Como pedido de perdão por tudo que a gente fez que não agradou a Deus. E essas são tipos. Talvez existam outras devoções, né? Mas aqui é um bom grupo um bom conjunto de coisas, né? De modos de devoção que a gente pode estar adquirindo na nossa vida ao longo do dia ou da nossa semana. Nono item, sobre a efetividade da oração nas situações adversas. Bom, no item 6 nós falamos dos obstáculos comuns, né, ao desenvolvimento da virtude da oração. Né, obstáculos que nos atrapalham e impedem de criar o hábito e condicionar a nossa vontade. É importante a gente saber que, além daqueles obstáculos, existem outros, né, e de como esses outros obstáculos nos afetam. Bom, o primeiro obstáculo diz respeito ao estado da nossa alma. É imprescindível que estejamos em estado de graça santificante, se nós queremos desenvolver alguma virtude e nos aproximarmos da vida em santidade. Né? Praticar os atos da virtude em estado de pecado mortal só nos garante os efeitos naturais da prática. Que é o que? Facilidade para rezar, maior disposição da vontade, apreciação em rezar. E esses efeitos naturais, eles acontecem, né, independente de Deus. Eles não são um efeito direto da oração. Eles são um efeito direto da prática. Né? A gente não recebe essas coisas como graça de Deus. Até mesmo porque adquirir virtudes não é uma coisa que só os religiosos conseguem. Né? Até mesmo alguém que não crê em Deus é capaz de adquirir, né, essas virtudes. Por exemplo, tem certos tipos de atletas, né, que para ter um bom desempenho no esporte que eles praticam, né, por exemplo, eles seguem uma dieta que inclui jejuar ou evitar certos excessos com relação a bebidas alcoólicas, né, ou evitar aquela descanso excessivo, né, passar muito tempo lá na preguiça, sem praticar o exercício e assim por diante. Então, sobre certos aspectos, esses atletas também são pessoas virtuosas, mas somente no ponto de vista natural das virtudes. Né? Ou seja, eles têm um hábito apenas. Eles têm facilidade para desempenhar essas coisas porque eles praticam essas coisas. Mas para nós, católicos, o objetivo de adquirir as virtudes está em crescer em graça e em santidade. Né? Nós temos a graça natural que nos permite adquirir as virtudes. Contudo, a diferença entre praticar virtudes em estado de pecado mortal e em graça santificante é que quando nós estamos em estado de pecado, nós não recebemos o mérito por nenhuma prática de virtude feita que nós fizemos. Então, os bons efeitos do ato de virtudes continuam, né? Mas se nós estamos em pecado mortal,
Nós estamos ainda como inimigos de Deus. Estamos como se nós rejeitássemos Deus e tudo que advém dele, inclusive as graças que ele poderia nos dar por, por praticar esses atos de virtude. Então, na prática das virtudes, em estado de graça, nós crescemos em mérito diante de Deus. Ou seja, nós nos tornamos merecedores de talentos maiores, né? Que é como na parábola, né, dos talentos que Jesus nos conta no Evangelho. E nós também passamos a ser participantes da alegria divina, né? Em consequência disso, Deus nos concede mais graças e nós começamos a crescer em fé, em esperança e em caridade, né? E essas três virtudes, que são as virtudes teologais, são as virtudes que nos abrirão a porta do céu e nos permitirão ver Deus face a face. É importante que nós tenhamos o cuidado de evitar os pecados mortais e também os veniais, porque ambos, independente da seriedade, são ofensas infinitas, a infinita bondade de Deus, a infinita amabilidade de Deus. Muitos pequenos pecados veniais podem ser tão danosos para a nossa salvação quanto o único pecado mortal, se a gente não procura se livrar deles. Os pecados veniais, eles têm a capacidade de reduzir drasticamente os méritos das nossas boas ações. Eles também atrasam a nossa aproximação de Deus. Então, em resumo, de pouco nada serve para nós adquirir o hábito da oração se nós estivermos em pecado mortal. Se nós caímos em pecado, que busquemos o sacramento da penitência o quanto antes e procuremos nos manter perseverantes. 10º item, sobre quando a vida de oração começa a dar frutos. Bom, é difícil determinar quanto tempo leva para a gente começar a apreciar verdadeiramente a nossa vida de oração. O que geralmente acontece é que antes que a gente comece a entender a importância e a necessidade de ter esse diálogo constante com Deus. Mas a vontade mesma e a apreciação, né, ela tende a vir muito depois, e depois de muito tempo de tentativa e perseverança. A vida de oração bem desenvolvida, ela vai nos preparar para aquilo que nós chamamos de vida espiritual, né? Que é um conceito mais abrangente. Envolve os dois aspectos da vida na fé católica, né? A vida de fé e a vida de obras, né? A vida de oração fortalece a nossa fé, né? Contudo, nós não somos chamados somente a crer, a ter fé e amar a Deus, mas também a crer, a ter fé e a amar a Deus por meio das ações, né? Por meio de fazer a vontade de Deus. Como nós lemos nas Escrituras, uma fé sem obra é uma fé morta. Sendo assim, a nossa vida de oração, se for bem conduzida, ela deve nos conduzir pela graça a colocarmos em prática tudo aquilo que é da vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Ter um relacionamento bem próximo com Deus por meio da oração, fazendo a vontade de Deus por meio das boas obras e evitando a prática de todo e qualquer mal, mesmo que venial, é o início da vida em santidade. Não é o fim, não é a chegada no fim. Então, nós começamos a ter uma vida em santidade quando a gente quando a gente conseguiu afastar quase todos os nossos pecados veniais, né? Quando a gente está começando a viver ali só para fazer a vontade de Deus de maneira séria, né? Totalmente dedicada. Então, a busca pela santidade, ela fará de nós merecedores da salvação, não apenas para nós mesmos,
mas também, e isso é muito importante, né, para todos aqueles por quem nós pedimos a Deus. Então, a busca da santidade não é só importante para nós, né? Por meio da nossa própria santidade, a gente também, né, pode levar a graça da salvação para as outras pessoas, né? E Nossa Senhora, né, nas muitas aparições dela, sempre nos pede, né, rezemos pela salvação dos pecadores, né? Muitos pecadores se perdem porque não tem quem reze por eles, né? Então, quando nós estamos em estado de graça santificante, quando nós estamos buscando essa vida espiritual, vida de oração, né, nós estamos nos tornando excelentes instrumentos, né, para que a salvação de Deus passe por nós e chegue por aqueles que ainda não começaram a fazer esse caminho rumo a Deus, né? É muito importante que a gente pense nisso e medite sobre essas coisas, sobre o porquê é importante buscar a nossa vida espiritual, a nossa maturidade, né, espiritual, da nossa vivência, né, na religião, na fé católica. Mas resumindo, pela vida de oração, nós devemos nos preparar para a vida espiritual, né, que é essa imitação de Cristo no dia a dia da nossa vida, né, que é nós pegarmos, né, abraçarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Então, para concluir, meus queridos, né, sobre tudo isso que nós discutimos aí, né, nós estamos num tempo muito conveniente, né, que está iniciando, que é o tempo da Quaresma, né? Então, para vocês, esses de vocês que ouviram, né, e estão pensando sério, né, sobre essa iniciar em cultivar essa ou em melhorar, né, esse hábito da oração, né? Esse é um tempo extremamente favorável. É um tempo de pedir para Deus que nos dê a graça, né? Que nos permita colocar em prática, né, esses períodos de orações, né, de podermos rezar, né, com toda a nossa atenção e com todo o nosso coração voltados para Ele, né? Quem sabe, né, a gente poder fazer isso em todos os dias da Quaresma, né, sem falhar nenhum dia, né? E chegar lá no domingo de Páscoa, né? A gente está com o nosso coração cheio do amor de Deus por ter conseguido cumprir, né, esse voto que a gente fez antes de começar, né? E poder participar da comunhão, comungar Nosso Senhor Jesus com o nosso coração completamente preparado, entregue em amor a Deus. Então, meus queridos, pense com todo o coração nisso que foi proposto para vocês, né? Nesse conhecimento prático que vocês têm, que vocês podem usar para começar, né, a cultivar essa virtude, esse hábito de oração. Eu espero que Deus abençoe, né, e permita que vocês tenham, né, tenham êxito, né, nessa caminhada de oração, que vocês consigam por meio dela amadurecer, né, porque como já foi dito, né, pela oração a gente começa a se preparar, a gente começa a pôr a nossa vida em ordem, né? Então a gente começa a ver tudo aquilo que está errado na nossa vida, né? A nossa consciência começa a nos dizer que a gente precisa melhorar nisso ou naquilo, né? E quando a gente começa, né, a melhorar nesses pequenos detalhes, a gente começa a ver uma transformação na nossa vida, né? Que a gente começa a ver umas outras coisas que a gente não percebia antes, né? Então, tenham isso em mente, né? E a vida de oração bem vivida, ela vai transformar o coração de vocês, vai transformar a vida de vocês, né? E a partir daí vocês vão ser um pouquinho mais capazes de transformar o redor de vocês, né? A família de vocês, quem sabe, né? E quem sabe essa transformação dentro da família de vocês permita que vocês consigam transformar a comunidade onde vocês vivem, né? Por meio do bom exemplo, da vida em caridade, né? Das boas ações, né? E quem sabe essa comunidade comece a se transformar,
né? A crescer mais em fé, né? A praticar mais a vontade de Deus, né? E aí, não só a comunidade vai começar a crescer, mas também, né, esse ambiente maior no qual vocês vivem, quem sabe, né, a paróquia, a cidade, o estado, o mundo de modo geral, né? Então, isso é o que é o reino de Deus crescendo no meio de nós. Começou ali por meio de uma oraçãozinha no fim do dia, né? E dessa pequena sementezinha, né, foi crescendo e foi mudando todo mundo, né? Pensa no potencial de uma única boa ação que vocês podem começar a desempenhar agora e no efeito que ela pode ter lá na frente. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui, né? Eu vou disponibilizar para vocês um material de auxílio com relação a esse assunto, né? Eu preparei um PDF, né, que eu vou estar passando para vocês, né, caso vocês queiram estudar com mais calma tudo isso que a gente discutiu aqui, né? E vou passar. Aí vocês vão poder, espero que vocês, se possível, imprimam, né? Deixa na cabeceira da cama para vocês ler, né, de tempos em tempos, né? Que isso possa ajudar vocês também. Mas por enquanto é só isso mesmo. Vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa oração final. Infinitas graças vos damos, ó Deus, por tudo aquilo que de vós aprendemos, recebemos e aprendemos no dia de hoje. E fazemos firme voto de ter uma vida de oração mais firme e mais devota. E para vos agradecer, rezamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.